E juntos vamos fazer a leitura da Palavra de Deus nessa noite. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar a leitura aí nas vossas Bíblias, tá bom? Está escrito: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra, e não negasse o meu nome. Eis que eu farei os das sinagogas de Satanás, e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus e amado Pai que está no céu, nós te damos graças, Senhor, nessa noite, pela oportunidade que o Senhor tem otorgado-nos de mais uma vez poder estar diante da tua presença, Senhor, para te louvar, te bendizer, te exaltar e te glorificar pela oportunidade de estar mais uma vez na tua casa, cultuando o teu nome, Senhor. Meu Deus, eu sei que em muitos países, ó Pai, pelo menos em 7 países desse mundo, existem pessoas agora que elas queriam ter a oportunidade que nós temos, de poder ter um templo, de poder ter a liberdade de cultuar o teu nome, mas por causa de cultuar o teu nome, elas perdem a própria vida, perdem a família, perdem o lar, mas mesmo assim, elas continuam te servindo. Ajuda-nos a ser gratos a ti, Senhor, pela oportunidade que temos a liberdade de cultuar o teu nome. Tem misericórdia de nós, é o que nós orando te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de poder estar, mesmo assim, em um número resumido, mas de estarmos congregados na casa do Senhor. Essa semana, de domingo para cá, eu tive dando uma olhada acerca dos países aonde há o repúdio do Evangelho. E existe no mundo, ainda hoje, existe 7 países aonde há uma proibição total da
propagação do Evangelho. A Coreia, por exemplo, lá é proibido qualquer pessoa que for encontrada com um exemplar da Bíblia Sagrada, ela é torturada, depois ela é levada para o centro de concentração, e lá ela fica um período, e depois que ela se encontra muito cansada, aí os soldados levam para um campo fora e dá uma ferramenta para a pessoa, e a pessoa cava o buraco, e depois que ela cava o buraco, que dá a fundura para ela ser sepultada, eles matam a pessoa ali mesmo, e ela morre por causa do Evangelho. A África, existe algumas partes da África, porque a África é um país grande, só que é dividido em pequenos estados, né? A África é parecida com os Estados Unidos, e no continente africano existem alguns países também que eles têm resistência total à propagação do Evangelho. Qualquer pessoa que foi encontrada pregando o Evangelho, ele sofre pena total de perder a própria vida, ou se não ser lançado nos campos de trabalho forçado e trabalhar lá até terminar o fôlego de vida. Aqui nós temos no Brasil, a gente às vezes reclama, mas aqui nós temos liberdade de cultuar a Deus todos os dias. Se a gente quiser, a gente faz um culto em casa. Se a gente quiser, a gente vai no mercado, faz um culto no mercado, faz um culto aonde a gente trabalha, faz um culto aonde quer que a gente esteja. A gente tem liberdade de cultuar a Deus. E esse deve ser um dos motivos primordiais, irmãos, para nós termos muita gratidão a Deus por ter liberdade de culto. Liberdade de culto é coisa muito boa. A gente poder estar aqui e saber que não vai entrar um grupo de soldados ali e vai pegar alguém e amanhã não se saber mais por onde está, né? Mas a gente vem, cultua a Deus, louva o nome do Senhor, depois volta tranquilo, vai e vem, e ninguém impede isso. Isso é muito bom. E às vezes eu fico pensando que a igreja brasileira, ela está vivendo um esfriamento espiritual, e às vezes eu fico pensando que é por causa dessa tão grande liberdade que nós temos, né? A gente fica bem livre, com bem liberdade, e aí a gente não valoriza. Eu acho parecido o que está acontecendo com a igreja. Eu acho parecido com aquele filho que o pai morre e fica a herança todinha para ele. Ele nunca trabalhou, nunca enfrentou um sol quente, nunca soube que foi ter falta de nada, e ele gasta a herança que o pai deixa, gasta tudo, desperdiça tudo, porque ele não sabe quanto custou. Irmãos, nós precisamos valorizar com muito afinco a liberdade que o Senhor tem nos dado de poder cultuar o seu nome. Nessa noite nós fizemos a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Ele fala sobre a igreja de Filadélfia. Essa igreja, ela recebeu a carta de número 6 das 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas da Ásia Menor, todas elas passavam por um tipo de problema, passavam por um tipo de adversidade. E o próprio Jesus, ele se encarregou de se utilizar da vida de João, o apóstolo João, e João
ele é submetido a duras provações. A primeira provação que João enfrentou foi a provação do caldeirão de azeite fervendo. A biografia conta que João, por amor e pela causa do Evangelho, ele foi preso. E quando ele foi preso, ele recebeu uma sentença. E a sentença que ele recebeu foi que ele deveria ser morto no caldeirão de óleo fervendo. Que essa é uma das maneiras que os magistrados se utilizavam para punir aqueles que continuassem proclamando ou insistissem falando acerca do próprio Jesus. João, segundo a história, diz que ele foi preso e eles levaram o caldeirão de óleo para a praça, e ali eles acenderam fogo debaixo do caldeirão, e quando o óleo estava bem aquecido, bem fervendo mesmo, eles pegaram João e atearam João dentro do caldeirão de óleo fervendo. Mas a história vai dizer que quando João ele é mergulhado no óleo fervendo, o óleo fervendo não provoca dano algum na vida de João, não causa dano algum à pele de João. Eu imagino que não está escrito assim na história, mas eu posso conjecturar que João saiu daquele caldeirão de óleo fervendo, bronzeado, e os magistrados disseram: não pode, não está certo, ele era para morrer, e era certo a morte desse homem. E como João não morreu pelo caldeirão de óleo fervendo, eles disseram: vamos aplicar uma punição nesse homem. E eles pegaram João e mandaram João para uma ilha, aonde só ficavam bárbaros, homicidas, estrupadores, ladrões perigosos eram lançados na ilha, uma ilha chamada Ilha de Patmos. E João, ele agora é levado para aquela ilha para trabalhar no trabalho forçado, e ali dá cabo a vida de João. Mas a história vai dizer que João, quando ele está ali na ilha, naquela ilha, ele entra naquela ilha, e quando ele entra ali naquela ilha, ele começa a continuar a obra de Cristo naquele lugar, e ele começa a pregar para aqueles assassinos, para aqueles homicidas, para aqueles ladrões, e na proporção que ele foi pregando, eles foram convertendo-se ao Senhor Jesus, e João continuou ali servindo ao Senhor, e então lhe sobreveio a visão do Apocalipse. Às vezes, irmãos, no decorrer da nossa vida, a gente acha que a provação que a gente passa, ela é dura demais. A provação que a gente enfrenta, às vezes a gente acha que é difícil demais. Às vezes, a perseguição que a gente enfrenta, a gente julga como que fosse a maior perseguição da vida. Mas existe uma coisa interessante que nós precisamos avaliar. É que daqui do Recanto do Bosque nunca nem crente foi lançado no caldeirão de óleo fervendo. Alguém já foi? Já teve alguém daqui que foi? Você já ouviu falar de algum crente daqui? O irmão congregava ali no Recanto do Bosque, e um dia arrebataram ele de lá e mataram ele no caldeirão de óleo fervendo. Nunca foi. Alguém aqui já foi levado daqui por ser crente, lançado lá dentro do sepulcro e ficou preso lá, acorrentado? Nunca foi.
E diante dos desafios que nós enfrentamos, sem ser caldeirão de óleo quente, sem ser prisão, sem ser lançado para morrer num lugar deserto, a gente às vezes esmorece, a gente desfalece, a gente desanima, a gente reclama, a gente lamenta, e a gente fica envolto em tantas coisas que não faz sentido a nós parar na caminhada. João está ali. Olha, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não sei não, viu? Se o cara me jogasse dentro do caldeirão de óleo quente e eu escapasse com vida, eu não sei se eu ia querer continuar não. E você? Você acha que você continuar? Olha, se você continuar, te jogo de novo. Será que a gente ia continuar com essa moleza que nós anda? Será que nós ia querer enfrentar, irmã Cátia Regina? Não, cantei até hoje. Aí, não, você vai continuar cantando? Vou, então vou te meter num caldeirão de óleo quente. Aí você entrasse lá, saísse de lá inteiro, lá de dentro do caldeirão de óleo quente. Será que você ia querer continuar cantando? É um caso a pensar. É uma situação a analisar. João passa pelo caldeirão de óleo quente. E ele vai para a ilha de Patmos, e ele fica ali isolado. Só que ele não parou de testificar acerca do grande amor de Deus por intermédio de Cristo. Foi ganhando os homicidas, foi ganhando os ladrões, foi ganhando toda a classe de gente que estava ali, que não servia mais para a sociedade. Ele foi levando eles a Cristo. E quando ele está lá, cumprindo esse papel de apóstolo, evangelista e pregador, ele tem um encontro com Cristo ali, naquela ilha. E ele relata, a partir do capítulo 1 do livro de Apocalipse, ele faz um relato acerca de tudo que ele viu, acerca de tudo que ele viveu, acerca de tudo que ele passou ali, naquele momento que ele estava vivendo ali na ilha de Patmos. Irmãos, eu imagino que existem coisas nas nossas vidas que elas vêm não é para nos destruir, não é para nos matar, não é para nos fazer parar, não é para nos fazer desanimar, mas é para nos fazer mais crentes. É para nos fazer mais fiéis ao Senhor. É para nos fazer mais obedientes à vontade do Senhor. E eu vejo uma coisa só que acontece no tempo presente em que nós estamos vivendo. Está sendo pregado um evangelho chamado Evangelho do Triunfalismo, em que ninguém pode passar provação, ninguém pode passar perseguição, ninguém pode passar luta, ninguém pode ter escassez, ninguém pode ficar doente, ninguém pode ter problema. Todo mundo tem que viver bem, tem que viver só no triunfalismo completo. Mas a verdade é que o Evangelho de Cristo, ele não é esse tipo de evangelho. O Evangelho de Cristo, como que ele começou a ser anunciado? O próprio Cristo começou a falar aos seus discípulos, e ele disse um dia aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de triunfalismo não tem cruz. O Evangelho de Cristo, irmãos, é o Evangelho que tem cruz. E carregar cruz, pastor Lorival, não é coisa fácil. Evangelho que tem cruz não é evangelho fácil de cumprir ele, porque tem dor, tem sofrimento, tem luta, tem perseguição, tem batalha, tem inimigo para ser vencido.
mas nós temos uma garantia de que mesmo enfrentando os algozes desta vida, nós sempre teremos a presença do Senhor conosco para nos fortalecer. Aleluia. Quando João está ali isolado, quem se apresenta a João ali? O próprio Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu fico a pensar, fico a imaginar. Tem dias que a vida da gente, a gente olha para a direita não dá, para a esquerda não dá, para trás vem Faraó e para frente está o mar. Ou turbulência, ou coisa difícil, ou coisa difícil de se entender. Esse dia eu estava conversando lá com o André e eu estava pensando, ele contando para mim o que tinha se passado com ele, eu pensando que quando ele estava naquela situação que ele estava vivendo ali, ele deve ter olhado e ter dito: para a direita não dá, para a esquerda não dá, atrás vem Faraó e na frente está o mar. O que eu vou fazer agora? Clamar pelo Senhor, pedir do Senhor. E o salmista disse uma coisa bem interessante. Ele disse que Deus é socorro bem presente para a hora da angústia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é socorro bem presente para a hora da angústia. Aleluia, Jesus. E também Paulo ele afirmou dizendo que Deus não nos dá uma provação além daquilo que nós não possamos resistir. Porque Deus, Ele é Pai, não é padrasto. E Ele só permite que a luta nos atormente, nos cause sofrimento, só até onde Ele sabe que nós damos conta. E às vezes a gente olha e a gente pensa assim: eu não vou mais dar conta, eu vou parar, eu não vou conseguir. Quando está no outro dia, a gente está de pé de novo. Aí a gente pensa: peraí, cadê aquela luta de ontem que eu estava passando para ela? É, aquela passou. Aí lá vem outra pela frente. E a gente passa de novo, passa de novo, passa de novo e passa de novo. Não é, Marcate? Eu fico me lembrando do ano de 2000, quando a gente passou por aqui. Aquelas lutas já eram duras, e a gente olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o outro. Será que vai dar? Será que a gente vai conseguir? 25 anos se passaram e nós continuamos na jornada servindo ao Senhor, caminhando. Sabe por quê, irmão? Porque a luta que você passa, ela não é para te matar, mas apenas ela é para nos fazer depender mais do Senhor. Irmão, o ser humano melhorou, folgou um pouquinho, ele se afasta de Deus. Aleluia, Jesus. É difícil ter um crente que na abundância ele permanece bem direitinho. Aleluia. Quando você está com um carro que está andando pela rua, o carro dá problema aí, e precisa daqui, precisa daquela, você vive uma vida mais contínua de oração. Se comprar um carrão zero aí, o negócio ficar favorável, dinheiro no bolso, o camarada vai ficando orgulhoso, vai ficando prepotente, arrogante, não respeita mais ninguém, só olha os outros por cima. Mas quando a gente está na prova, a gente fica crente, a gente fica humilde, a gente dá espaço para Deus trabalhar na vida da gente. Sabe por quê? Porque a gente mostra para Deus que a gente está na dependência dEle, e Deus gosta quando nós somos dependentes dEle. Glória a Jesus. Deus gosta. Eu não tenho para onde correr, eu dependo de Deus. Não tem uma coisa na minha vida que eu não dependa de Deus. Em tudo eu dependo de Deus. Em tudo. Para pagar uma continha depende de Deus. Para comprar uma coisinha depende de Deus. Para respirar depende de Deus. Para andar depende de Deus.
Para falar depende de Deus, para olhar depende de Deus, para comer depende de Deus, para calçar depende de Deus, para vestir depende de Deus. Todo dia ali. Aleluia, Jesus. E parece que Deus fica assim de pé olhando, falando: fique aí, que se você sair daí você não presta. Você pega outro rumo, você se esculhamba todinho, se despedaça todo, se arrebenta todo. E Deus é tão bom que há momentos na nossa vida que Ele fala assim: pare aí, fique quietinho. Você vai ficar aí detido até que eu dê a segunda ordem. Aí Ele dá a segunda ordem, a gente segue, vai mais um pouquinho, para aí de novo. A gente vai de novo e assim vai indo, porque Ele nos ama. Deus nos ama de uma maneira tão especial que Ele cuida de nós na cordinha curta. Porque se deixar a cordinha crescer um pouquinho, a gente se enrola com ela e morre enfocado. E se perde. E Deus não quer que nós venhamos nos perder. Meu Deus. Deus não quer que nós venhamos tomar rumo contrário, irmãos. Porque Ele ofereceu-nos o direito. Olha, irmão George, o que Deus nos ofereceu foi coisa que o próprio apóstolo Pedro disse com muita clareza. Ele disse: não fosse comprado com coisas perecíveis, como ouro, prata ou coisa semelhante, mas fosse comprado pelo precioso sangue de Jesus. Pelo precioso sangue de Jesus, Ele nos comprou, e o próprio Jesus pagou o preço do nosso lugar, verteu até a sua última gota de sangue. Depois de cumprir tudo e ressuscitar, teve por aqui ainda 40 dias e foi assunto ao céu. Só que antes dele ir para o céu, Ele deixou uma garantia selada, carimbada, registrada e aprovada. Capítulo 14 de João, Jesus está se despedindo, está mostrando para os discípulos a situação, e os discípulos estão ficando tristes. E Jesus diz para eles: não se turbe os vossos corações. Aleluia, Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, vocês fiquem tranquilos. Vocês aqui no mundo, eu já disse para vocês vão ter tribulação, vocês vão ter aflição, mas eu vou afirmar uma coisa mais positiva para vocês: na casa de meu Pai existem muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Essas lutas aqui, irmãos, elas vão ter um fim. A igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que enfrentava muitas lutas. A luta da igreja de Filadélfia parecia com a luta que nós estamos enfrentando na atualidade. O pseudo-cristianismo, a falsificação do evangelho genuíno, as mudanças concernentes às veracidades bíblicas. Irmão, Bíblia nunca garantiu, a palavra de Deus nunca garantiu para ninguém que nós não haveríamos de ter luta. Nunca garantiu. Em todas as instâncias, Jesus deixou isso bem claro. Um dia os discípulos estavam perto de Jesus. Jesus disse uma coisa para eles. Ele disse: olha, é o seguinte, eu vou explicar uma coisinha simplesinha para vocês. Talvez vocês estão pensando uma coisa mais elevada, mas eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, uns detalhes. As aves dos céus têm ninhos, e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem, ele não tem nem sequer onde reclinar a cabeça. Aqui tem luta, aqui tem sofrimento, aqui tem tribulação, aqui tem dificuldade, aqui tem desânimo, aqui tem coisas difíceis, mas nós temos uma certeza de que Jesus vai voltar, e de um momento para outro, tudo aqui vai findar, mas nós teremos uma eternidade de glória garantida
porque nunca falhou nas suas promessas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o próprio Jesus, ele se encarrega Espírito Santo. de se utilizar de João, dentro de tantas provações, Aleluia. para escrever essa carta, essas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E ele não foi tímido, ele foi corajoso, ele foi firme. Irmãos, se a gente não tiver cuidado, as batalhas mais duras, elas acabam nos fazendo perdermos o norteio da caminhada, acaba nos fazendo desanimar, esmorecer, esfriar na fé. E o inimigo, que é astuto, ele se aproveita desses momentos para ficar soprando de fora, dizendo: vale a pena, vale a pena ser crente dentro de uma tribulação dessa? Aí adianta jejuar, adianta orar, adianta ser dizimista passando por uma tribulação dessa? Acontece que o reino, o próprio Jesus disse assim, que o príncipe desse mundo era manifesto, e ele disse assim: mas eu nada tenho a ver com ele. Meu Deus. Nós somos um povo bem-aventurado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos daqui, nós estamos por aqui de passagem. Quantos já não tiveram aqui? Quantos já não tiveram sentados, quem sabe até mesmo nessas poltronas, e hoje já estão num país glorioso com o Senhor? Amém. Meu Deus. Me lembrando do irmão José, irmão Bruno, esteve por aqui sentado nessas poltronas. Irmã Toninha, pastor Miguel, e tantos outros que passaram por aqui recentemente, a irmão João, a irmã Jerônima, tantos que tinham luta. Oh, como eu sofri o dia que eu fiquei sabendo que a irmã Jerônima estava com câncer em um estado avançado. Como que eu fiquei triste, porque ela era muito amiga, ela era muito meiga, e todas as semanas eu ia ali. Quando eu passava de uma semana sem ir lá, a irmã já mandava uma mensagem dizendo: minha mãe está com saudade do senhor, pastor. E eu ia lá ver ela e conversava com ela, e de repente chega a notícia que o câncer estava em um estado avançado nela, e eu comecei a pensar. Muitos dias eu fiquei triste, até recuei de não ver o sofrimento que ela enfrentava, mas a irmã Jerônima foi embora, venceu aqui e está com o Senhor para sempre. A palavra de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração nessa noite é uma só: um poucochinho de tempo só, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus vai voltar para nos tirar das lutas e dos embates, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Agora a gente precisa não entregar os pontos, a gente precisa lutar até o fim. E eu fico pensando que João, o apóstolo, autor do livro de Apocalipse, ele é o único dos apóstolos que ele não morre pela mão de ninguém, ele morre por morte natural. Vai firme até o fim. Não houve nada que tirasse ele do foco. Irmãos, é muito duro. Eu fico lendo o livro dos Mártires e fico olhando a forma como eles lidavam. E existe alguns que me chamam muito a atenção, como por exemplo Policarpo, o homem que por 85 anos serviu ao Senhor com integridade de vida, serviu ao Senhor, pregou, formou tantos colegiados, discipulou tantas pessoas. Mas dentro daquele período dos 10 anos da perseguição contra a igreja, ele foi um dos alvos que foi alcançado. E tinha um procônsul de uma província
E aquele procônsul, ele pegou de empleitada para dar cabo à vida de Policarpo. E a história conta que Policarpo, ele vivia nos aldeões pregando o evangelho, e ele estava assistindo uma equipe de novos convertidos, quando os soldados foram enviados para aquela aldeia. E quando os soldados chegaram lá, eles viram na face de Policarpo tanta graça da parte de Deus, que eles não quiseram levar Policarpo preso naquele momento. O historiador conta que quando eles chegaram ali, ele estava se preparando para o almoço, e eles disseram: não pode, nós não podíamos fazer isso, mas o senhor almoce, e depois que o senhor almoçar, nós vamos levar o senhor. E levaram Policarpo. E a história vai contar que houve daqueles soldados, alguns soldados que converteram-se ao Senhor, por ver o procedimento daquele homem, daquele servo de Deus. E eles levaram Policarpo até o procônsul. Quando Policarpo chegou na presença do procônsul, ele disse: olha, velho, nós temos duas coisas para te oferecer. Você quer terminar os seus dias de vida sossegado, numa cadeira de balanço? É só você negar Jesus. É só você dizer que não serve mais a Jesus. Ele diz: como poderei eu negar a quem por 85 anos esteve comigo todos os momentos da minha vida? Jamais poderei negar. A história diz que o procônsul ficou irado, botou ele na carruagem, andou com ele, e lá no caminho ele fez uma outra proposta para ele, e ele disse que não faria aquilo que o procônsul estava propondo, e ele foi arremessado da carruagem fora. Agora pensa os irmãos, um senhor, um ancião com 85 anos, passando por uma luta dessa, e ele machucou um pouco, e eles chamaram ele para interrogar de novo, e interrogar diante do povo. O procônsul apertou ele e disse: olha, você não vai negar Jesus não? Ele disse: não, como poderei negar o meu Senhor, que por 85 anos andou comigo, me assistiu, me ouviu, me socorreu? Eu não posso fazer isso. Ele disse: nós vamos colocar você para que as feras te comam. Ele disse: não tem problema, se vocês quiserem podem abreviar. Eles disseram: não, se você for lançado para as feras, seu sofrimento acaba muito rápido, você não pode morrer assim, você tem que sofrer um pouco mais. E o procônsul mandou organizar uma fogueira bem grande, com a estaca centrada no meio da fogueira. E depois que a fogueira estava organizada, eles pegaram, levantaram, amarraram ele na estaca e levantaram no meio da fogueira. E acenderam a fogueira com ele vivo, um ancião de 85 anos de idade. E o que eu acho mais bonito é que quando eles levantaram, acenderam a fogueira embaixo, o fogo chegou nos pés de Policarpo e abriu uma parte do fogo, abriu para a direita e outra para a esquerda, e o fogo não pôde queimar ele. Aleluia, glória a Deus. Eles disseram: não pode. E o carrasco foi e pegou uma lança e atravessou a direita de Policarpo, e a fogueira acesa, o fogo estava grande, e o sangue que jorrou de Policarpo foi uma quantidade tão grande, que quando ele terminou de derramar o sangue, o fogo da fogueira apagou todinha, e Policarpo terminou a sua vida ali, glorificando o nome do Senhor, de mãos erguidas para o céu. Irmão, eu e você, lendo essas histórias, nós devemos sentir remorsos em nós mesmos, por querer desistir por coisas tão menores. A gente quer jogar a toalha, a gente quer abandonar tudo, a gente quer deixar tudo por coisa tão pequena, sendo que esses homens deixaram um legado para o crescimento espiritual nosso. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Precisamos reaver as qualidades da nossa crença, a qualidade do nosso procedimento como servos do Senhor. A gente fala tanto
e faz tão pouco. A gente fala muito e faz muito pouco. Porque falar não é difícil, agora fazer é. E esses homens fizeram com tanta precisão. Eu aconselho os irmãos, volte a ler como você lia antes. Vá ler essas histórias, para você reedificar novamente a sua fé, manter a sua postura. Irmão, não vale a pena pecar, não vale a pena viver uma vida dupla, de duplo sentido. Vale a pena renunciar ao mundo com os seus prazeres e permanecer servindo ao Senhor. Aleluia. Pastor, o que é que eu vou fazer com as minhas fraquezas? As suas fraquezas, você vai colocar elas aos pés de Jesus e vai dizer para Ele: Jesus, eu sou fraco mesmo, eu não dou conta mesmo não, Jesus, mas eu estou aqui com as minhas fraquezas, mas eu estou aqui aos teus pés, me ajuda. E aí você vai ouvir a voz do próprio Jesus, como falou com João, dizendo: não temas, eu estou aqui, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro, eu sou o teu sustentáculo, eu sou o teu rochedo inabalável, eu sou a tua esperança. Vai mais um pouco, e você vai indo e vai vencendo até concluir o projeto de Deus para a sua vida aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Mas isso tudo precisa nós querermos. A verdade é essa. O que mais nos embaraça, irmãos, às vezes não é o inimigo das nossas almas. Às vezes nem é o inimigo das nossas almas e nem é o próprio Deus. Mas é o nosso próprio querer. É as nossas próprias decisões que nos levam a nos tornarmos fracassados e frustrados. Porque a gente quer fazer o que a gente sabe que não dá conta. A gente quer ir além daquilo que não nos está permitido. E isso nos induz à dificuldade. E quando é escrita essa carta à igreja de Filadélfia, aqui existe uma promessa que para nenhuma das outras igrejas essa promessa foi feita. Somente para essa aqui. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que nós devemos guardar o nosso bom depósito. O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse que no momento, num abrir e fechar de olhos, mediante o som da última trombeta, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. O que você está esperando que aconteça mais? Receber Cristo como seu Salvador, você já recebeu. Você tem o Espírito Santo. Então o que fazer? É conciliar com essas fraquezas, conciliar com esses embates e entender: eu tenho fraqueza, tenho dificuldade, tenho tribulação, tenho perseguição, mas eu tenho meu Cristo ressurreto, que me ama, que me justifica, que me purifica, que derramou até a sua última gota de sangue por mim, e por ele eu vou ser vencedor até o fim. E não parar. Glória a Deus. Não parar. Aleluia. Não esmorecer. Não entregar os pontos. Não se dar por vencido. Porque se a gente for, por tudo a gente for se dar por vencido, irmãos. Eu, quando queria tirar minha carteira de habilitação, eu pelejei aqui em Goiânia. Montei um processo, lutei com ele e perdi o primeiro processo que eu montei porque não dei conta de passar. Aí eu fui embora para o interior. Falei, vou tirar essa carteira de habilitação no interior. O povo tem essa conversa, né? Não, aqui
Vai para o interior que é mais fácil. É nada. Os instrutores não são diferentes. E os examinadores também não são. Eles são enviados daqui da capital. E fui lá para o interior. Cheguei lá, montei o processo. Quando cheguei lá, aí a psicóloga botou eu para andar em cima de uma linhazinha. Eu não dava conta de andar em cima da linhazinha. E aí ela disse: você tem que caçar uma psicóloga. Aí eu cacei a psicóloga, fui lá. Ela avaliou e... mas o que acontece com o senhor? Que o senhor está conta de andar em cima da linhazinha? Eu falei: não, essa linhazinha aí me incomoda. Aí voltei de novo para lá, fiz de novo a prova, até que passei. Aí quando foi para ir para a prova de volante, uma turbulência. Fui o primeiro dia, lutei, orei, batalhei, jejuei, consagrei, fiquei roxo de tanto lutar. Cheguei lá, fui a primeira vez, reprovei, voltei para casa ruim. Aí entrei no propósito de novo. Falei: agora com esse propósito de 30 dias eu vou romper, vou sair do outro lado. Fui lá de novo, paguei de novo o remédio, cheguei lá, bombei de novo. Voltei triste de novo para casa. Cheguei em casa, a minha esposa falou: não, vai dar certo. Você vai conseguir, vamos lá de novo. Aí eu fiz outro voto a Deus. E na terceira vez que eu fui, aí quando cheguei lá, orei ao Senhor e tudo, cheguei lá, o camarada com uma cara feia, para me intimidar mesmo. Falei: hoje não tem jeito não, hoje eu vou vencer isso aqui, em nome de Jesus. Entrei dentro do carro, fiz tudo que precisava, entrei na baliza, saí, estacionei, cheguei bonitinho. Aí ele disse: agora você está aprovado. Aleluia, Jesus. Aí eu voltei, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Irmãos, aqui a gente é provado, aqui a gente é tentado, aqui a gente é perseguido, aqui a gente passa por tudo isso, mas vai chegar um dia que nós vamos estar na presença do Pai, e Ele vai dizer: você muitos dias foi perseguido, foi mesmo, muitos dias você foi atribulado, mas você passou, está aqui, está aqui, você está habilitado para viver eternamente. Entra no gozo do teu Senhor, vai viver aí eternamente, vai cantar o hino celestial eternamente, e aí nunca mais perseguição, nunca mais tribulação, nunca mais lágrima, nunca mais inimigo. É por isso que o Espírito nessa noite fala comigo e fala com você: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ela é tua, ela foi comprada, ela foi paga e ela tem um grande valor. Agora cabe você guardar o que tem. Aleluia, glória a Deus. Jesus poderia ter dito de uma outra forma, não poderia? Ele poderia ter dito: não, pastor Lorival, fica tranquilo que eu vou guardar para ti. Não, ele não disse isso não. Ele disse: olha, pastor Lorival, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem? O que é que você tem? Eu tenho justificação, eu tenho salvação, eu tenho batismo com o Espírito Santo, eu tenho o nome escrito no livro da vida, eu tenho, nenhuma condenação resta para mim. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Então eu preciso guardar esse processo todinho invicto para não perder a coroa. Aleluia, glória a Deus. É eu que tenho que guardar, eu que tenho que ser o guardião dos valores que foram aplicados e depositados em mim. Eu sou o responsável, tão somente e unicamente eu sou o responsável de guardar o que tenho até o fim, para não perder a coroa eterna. É uma obrigação nossa, irmãos, de vivermos lutando. Quantas vezes muitas pessoas já falaram para mim: o ano passado
Fui no médico, o médico disse, não tem jeito para você. Não, isso aí vai te custar a vida. Fui no outro, isso aí está ruim demais. Só não falou assim, você está um morto-vivo. Eu acho que ele teve vontade de falar. Aí fui no outro disse, não, isso aí tem jeito não. O outro, não, pior um pouco. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar lutando. Se eu morrer, mas eu vou morrer um guerreiro honrado. Você não pode ter medo do inimigo, irmão. Você não pode se render para o inimigo. É o que ele quer que você faça. É que você abra a boca e fale mesmo que você não consegue, que você não tem condição, que você não é capaz. Não. Continue dizendo, eu não posso, Jesus, mas o Senhor pode por mim. Eu não tenho, Jesus, mas o Senhor tem para mim. Eu não dou conta não, Jesus, mas o Senhor pode me carregar nos seus braços, Jesus. Jesus, eu não posso fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Quando Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele tinha aprendido que não eram os conhecimentos que ele tinha, não era a faculdade, não era o conhecimento que ele adquiriu, formado nas melhores faculdades do seu tempo, não era nada disso, mas ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saia daqui nessa noite entendendo que quem te fortalece não é o seu pai, não é o seu marido, não é a sua mulher, não é o seu filho, não é o seu amigo, não é o seu conhecimento, mas quem te fortalece é Deus. Quem te fortalece é Deus. Quem te fortalece é Deus. E quem te fortalece é Deus, que te garante a certeza de vencer todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E é isso que o inimigo quer atrapalhar a nossa mente. Aleluia. É isso que o inimigo quer atrapalhar na nossa mente, para que a gente crie dúvida. Será que Deus ainda é comigo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está contemplando? Parece que Deus me abandonou. Não, Deus nunca te abandonou. Aleluia, Deus. Nunca te abandonou. E nem vai te abandonar. Você até pode dar as costas para Ele, mas Ele sempre vai estar te esperando. Sempre vai estar te aguardando. A figura do pai do filho pródigo é a figura de Deus, representa a figura de Deus. Glória a Jesus. O filho foi embora, se distanciou, mas todos os dias o pai se punha no caminho a olhar, dizendo, aonde será que anda o meu filho? Aonde será que está o meu filho? Até que um dia Lucas registra dizendo que o velho se esforça e ele dá uma olhada e vê alguém que vem de longe caminhando. Ele diz, será que é o meu filho? Parece com ele, o jeito é dele, o modo de andar é dele. E o pai se levanta e corre. Eu quero dizer nessa noite para você, o pai está de olho em você. Ele não tira os olhos de você. 24 horas por dia Ele está te olhando. Aleluia, Jesus. E esperando que você reaja e continue na jornada sem desistir e desanimar. Glória a Jesus. Irmãos, esses últimos tempos que nós estamos vivendo vai ser um dos tempos que nós vamos ver mais crentes deixando a casa de Deus, obreiro deixando o ministério, cantor deixando de cantar, pregador deixando de pregar, porque existe um vento de desânimo que está consumindo as pessoas. Mas o próprio Jesus, ele sabia de tudo isso. Ele disse, mas aquele que perseverar fiel até o fim, esse será salvo. O segredo da sua vitória não está lá quando você começou. O segredo da sua vitória não está no meio da jornada da qual você está nela, não. O segredo da sua vitória está em você ir até o fim,
sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda. O sangue está rolando, a luta está apertando, a tribulação está te atormentando, mas você está dizendo: eu vou assim mesmo. Se não der para ir de pé, eu vou de joelho. Se não der para ir de joelho, eu vou arrastando, mas eu não posso parar, porque Jesus foi até a cruz, suportou os algozes, enfrentou o carrasco, enfrentou o abandono do próprio Pai, mas não renunciou, derramou até a sua última gota de sangue em nosso lugar, para nos dar salvação. Precisamos valorizar isso, precisamos fazer isso válido na nossa vida. Aleluia, Jesus. Para que desistir por tão pouca coisa? Você já pensou se você tivesse que enfrentar? Eu já sentei num cantinho assim, pastor Oswaldo, e peguei o meu quadro imaginário, os meus pincéis imaginários, irmão Jorge, e sentado numa pedra, eu pintei assim uma fogueira bem grande, uma estaca no meio, um velhinho de 85 para 86 anos, amarrado no meio, carrasco vindo trazendo fogo, e aquele crente só não estava com as mãos erguidas porque as mãozinhas estavam amarradas, mas a vozinha dele ele podia levantar e dizer: Jesus, andamos por aqui juntos até hoje, durante esses 86 anos, nós andamos por aqui juntos, mas agora eu estou indo, Jesus. Eu estou chegando aí no lugar que o Senhor disse que tem preparado. Eu estou indo, Jesus. Nós andamos aqui. Que bom foi poder andar aqui, mas agora nós vamos estar juntos. Prepare-se, irmão. A eternidade é logo aí, é só virar de página. Aguente mais um pouco, resista, suporte. Em nome de Jesus, suporte os algozes e as lutas e vá até o fim, não desista. Porque do outro lado da página existe um céu de glória que nos aguarda. E o próprio Jesus disse para a igreja de Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O capítulo, os versículos, eles dizem que aonde estava habitando a igreja de Filadélfia, ali tinha uma sinagoga que parecia ser sinagoga de crente, mas na verdade era a sinagoga de Satanás. Eram os falsos crentes que estavam ali induzindo os outros à prática de coisas erradas. E o próprio Jesus alertou eles. Ele disse para eles: olha, vocês vão ver essa turma aí que querem viver na falsidade, vocês vão ver o que vai acontecer com eles. Fica quietinho, não se preocupa com eles, cuida do que você tem, guarda o que você tem, deixa eles quietinhos. Eles virão se arrastando de joelhos para adorar e entender, e será tarde demais. Irmão, você conhece a palavra, sabe a palavra, já leu a palavra, se alimenta da palavra, se mantenha pela palavra de pé até o fim, não retroceda, porque a vitória é para quem chegar até o fim. Essa é a verdade. Não se deixe atrapalhar pelos embates. Glória a Jesus. E dentro desse texto bíblico é aonde nós temos a definição. Aqui é feita uma alusão acerca da grande tribulação, dentro dessa carta escrita à igreja de Filadélfia, quando o próprio Cristo ele afirma dizendo que ele guardaria a igreja de passar pela aflição, a grande provação aqui. Aqui ele está fazendo referência
acerca do período da grande tribulação. A igreja não vai passar pelo período da grande tribulação aqui na terra. Ela vai ser arrebatada, ela vai ser tirada daqui da terra. Irmão, se você não der conta de vencer você indo, aguarde firme que Jesus vai voltar. A probabilidade é da gente ir, porque aqui está a parte mais frágil, lá está a parte eterna, aqui está a parte mais frágil. Então a tendência é que a parte mais frágil ela pereça mais rápido, mas aqui vai perecer o corpo físico, mas a alma e o espírito estão guardados. Aleluia, Deus. Estão preparados. Glória a Deus. Desculpa, irmão. Aleluia, Jesus. Acho que entrou um mosquitinho aqui. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Vou beber ele que fica mais forte. Que voltar ele não vai querer voltar. Então veja só. Prepare-se. Esteja pronto. Com as lutas, com as fraquezas, com as perseguições, com os ajustes e desajustes, permaneça fiel servindo ao Senhor. Não desista, não esmoreça, vá até o fim. A história diz que quando Daniel, depois de ter cumprido, ter desempenhado um papel tão bonito como crente da Babilônia, o próprio Deus apareceu para Daniel quando ele está com cerca de 82 para 85 anos. Ele está prestes a sua partida para a eternidade. O próprio Deus se apresentou a Daniel e disse: e tu, Daniel, vai até o fim. Aí Deus está dizendo para mim nessa noite: e tu, Isaías, vai até o fim. E tu, George, vai até o fim. E tu, Kátia Regina, vai cantando até o fim. E tu, Laura, vai orando até o fim. E tu, Marlene, vai orando até o fim. E tu, Ludmila, vai orando até o fim. E tu, Bruno, vai até o fim. E tu, Armando, vai até o fim. E tu, Elias, vai até o fim. E tu, André, vai até o fim. E tu, Lorival, vai até o fim. E tu, Arine, vai até o fim. E tu, James, vai até o fim. Não retrocede, não muda. E tu, Gisiane, vai até o fim. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. Glória a Deus. Vai até o fim. O Espírito me impulsiona a dizer uma coisa aqui para os irmãos nessa noite. Você não está cansado de tanto desistir pelo meio do caminho de tudo que vai fazer? Começa uma coisa, não termina. Começa outra coisa, não termina. Começa outra coisa, não termina. Começa uma coisa, não termina. Começa uma coisa, não termina. Você acostumou a viver dessa forma. A fé, a salvação não pode entrar para a rotina. Para dessa rotina de tudo que começa a fazer desistir pelo caminho. Pega alguma coisa e vai com ela até o fim. Se tiver que chorar, chora, mas não abandona. Se tiver que sofrer, sofre, mas não abandona. Se tiver que lutar, luta, mas não abandona. Vai até o fim. Até o fim. Oh, aleluia, Jesus. Até o fim. Pode parar pelo meio do caminho. Amém? Vocês recebem essa palavra? Essa palavra veio do trono de Deus. Eu estudei uma coisa e Deus me desenrolou um outro mistério aqui profundo. Isso aqui foi revelado aqui, agora. Isso aqui não veio copiado de lugar nenhum, não veio colado de lugar nenhum. Isso aqui foi, batalhei um dia para arrumar, arrumei o que eu podia. Aí Deus disse assim: agora eu vou te dar um outro negócio aqui, que é o que a igreja está precisando. Não é o que eu te dei lá. Aquele lá você vai armazenar para outro dia. Aí quando for outro dia, aí você usa aquele lá. Agora eu vou te dar um da hora, da agora. E veio. E está aí para a sua vida. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vai até o fim. Não desista.